E se a vida que você conhece fosse apenas um prelúdio para algo muito mais profundo e transformador? Imagine-se em um caminho antigo, onde cada passo revela segredos de um amor que transcende o tempo. O vento sussurra histórias de redenção, enquanto personagens diversos, cada um carregando suas próprias lutas, se encontram em um ponto crucial de suas vidas. Em meio a um vale sereno, onde o tempo parece ter parado, um jovem chamado Lucas caminha sozinho, carregando o peso de suas escolhas passadas. Seus olhos refletem a dor de um coração partido, enquanto seus pés descalços tocam a terra fértil, como se buscassem algo que ele nem mesmo consegue nomear. O sol está se pondo e a luz dourada banha as ruínas de uma antiga civilização, revelando segredos que há muito foram esquecidos. Lucas sente uma presença invisível, como se o vento sussurrasse histórias de redenção diretamente em seu ouvido. Ele não sabe, mas está prestes a encontrar pessoas que, assim como ele, estão em busca de algo maior, algo que transcende o entendimento humano. Enquanto Lucas continua sua jornada, uma jovem chamada Sofia aparece no horizonte. Ela carrega uma mochila pesada, cheia de livros e anotações, e seus olhos brilham com uma curiosidade insaciável. Sofia é uma estudiosa, sempre em busca de respostas para as perguntas mais profundas da vida. Ela também sente a presença misteriosa que guia seus passos, como se uma força invisível a conduzisse para algo extraordinário. Quando seus olhos se encontram, Lucas e Sofia sentem uma conexão instantânea, como se já se conhecessem antes. Eles não sabem, mas suas vidas estão prestes a se entrelaçar de uma maneira que nenhum dos dois poderia imaginar. À medida que o sol se põe, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Lucas e Sofia se aproximam das ruínas. O vento continua a sussurrar, e eles ouvem histórias de um amor que transcende o tempo. As paredes antigas parecem contar segredos de uma civilização que viveu e amou intensamente. Lucas e Sofia sentem que estão no limiar de uma descoberta que mudará suas vidas para sempre. Eles não sabem o que os espera, mas estão prontos para enfrentar o desconhecido, pois sabem que a verdadeira transformação começa quando se entregam a algo maior. Juntos, eles estão prestes a embarcar em uma jornada que os levará a um novo começo, onde a esperança e a redenção os aguardam. Aqui, a gente acredita que a vida é muito mais do que o que nossos olhos podem ver. É como se estivéssemos caminhando por um caminho antigo, onde cada passo revela um pouco mais do amor de Deus, que transcende o tempo e o espaço. Se você já se sentiu perdido ou em busca de algo mais, sabe do que estou falando? Aquele vazio que só pode ser preenchido por uma conexão mais profunda com o divino. Se essa mensagem ressoa em seu coração, venha caminhar conosco. Juntos, podemos explorar as maravilhas que a fé nos reserva, descobrindo que cada desafio é uma oportunidade para crescer, e cada queda é um convite para nos levantarmos mais fortes. À medida que avançam, o caminho se torna mais estreito, como se a própria terra os guiasse para um destino predestinado.
o sol começa a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, enquanto as sombras se alongam, criando um contraste dramático com a luz que ainda persiste. Os personagens sentem uma mistura de expectativa e ansiedade, pois cada passo os aproxima de algo que não podem ver, mas que sentem profundamente em seus corações. Eles sabem que não estão sozinhos, mesmo que o caminho pareça solitário. Há uma presença invisível que os acompanha, uma força que os impulsiona para frente, mesmo quando a dúvida tenta paralisá-los. Entre os personagens, há aqueles que já enfrentaram a escuridão e saíram mais fortes, e outros que ainda lutam contra os fantasmas do passado. Um deles, em particular, carrega o peso de uma traição que o afastou de tudo o que amava. Ele sente que não merece redenção, mas algo dentro dele o impulsiona a continuar, como se uma voz suave lhe dissesse que ainda há esperança. Outra personagem, marcada por perdas profundas, encontra consolo na companhia dos outros, descobrindo que a dor compartilhada pode ser mais leve. Juntos, eles formam um grupo improvável, unidos por um propósito maior que ainda não compreendem completamente. À medida que o caminho se estreita, eles chegam a uma clareira onde as ruínas de uma antiga civilização se erguem majestosamente. As pedras, desgastadas pelo tempo, contam histórias de um passado glorioso e de uma fé que resistiu a tudo. Os personagens sentem uma conexão profunda com aquele lugar, como se as paredes de pedra sussurrassem segredos que só eles podem ouvir. Eles percebem que não estão apenas explorando um lugar antigo, mas também suas próprias almas. Cada pedra, cada inscrição, cada sombra parece convida-los a refletir sobre suas próprias vidas e sobre o que realmente importa. Eles começam a entender que a jornada não é apenas física, mas também espiritual, e que cada passo os aproxima de uma verdade que pode transformar tudo o que conhecem. No meio do caos e da incerteza, há um convite para um novo começo. Este é apenas o começo de uma jornada extraordinária que revelará o poder transformador do amor de Cristo. À medida que o sol começa a se pôr completamente, pintando o céu com tons de laranja e rosa, que se misturam ao púrpura da noite que se aproxima. Os viajantes se reúnem em torno de uma fogueira improvisada. As chamas dançam suavemente, lançando sombras que se movem como fantasmas do passado, criando formas que parecem contar histórias próprias nas paredes antigas das ruínas. Um deles, com os olhos brilhando de emoção e reflexo do fogo, começa a compartilhar uma história que ouviu de um ancião em sua terra natal. Sua voz é suave, mas carrega o peso da sabedoria transmitida através de gerações. Há um conto antigo sobre um homem que, após anos de busca incansável, encontrou um tesouro escondido em uma caverna profunda. Mas o verdadeiro tesouro não era ouro ou prata, como ele imaginava. Era a sabedoria que ele adquiriu durante a jornada, as pessoas que conheceu, as lições que aprendeu ao longo do caminho. As palavras ecoam no ar, carregadas pelo vento suave da noite. E cada um deles sente que essa história ressoa profundamente dentro de seus corações. É como se cada palavra tivesse sido escolhida especialmente para eles, para aquele momento preciso de suas vidas. Enquanto a noite avança e as estrelas começam a aparecer, uma
há uma no céu escuro. Eles percebem que a jornada não é apenas sobre descobrir segredos antigos escondidos nas ruínas, mas também sobre encontrar a si mesmos. As estrelas acima parecem brilhar mais intensamente, como se estivessem testemunhando um momento sagrado de transformação. Um dos viajantes, que sempre se sentiu perdido e sem propósito, vagando pela vida como uma folha ao vento, começa a sentir uma paz profunda que nunca havia experimentado antes. É uma sensação que começa no peito e se espalha por todo o corpo. Quente e reconfortante. É como se algo dentro de mim estivesse se alinhando com algo maior. Ele murmura, sua voz trêmula de emoção. Como se todas as peças quebradas da minha vida finalmente começassem a se encaixar. Os outros assentem em silêncio, compreendendo exatamente o que ele quer dizer. Cada um deles, em seus próprios corações, sente a mesma conexão, o mesmo alinhamento misterioso com algo que transcende a compreensão humana. A fogueira crepita e as chamas parecem dançar em harmonia com o vento suave que sopra através das ruínas. É nesse ambiente de acolhimento e segurança que eles começam a compartilhar suas próprias histórias, suas lutas mais profundas e suas vitórias mais doces. Lucas, que até então havia permanecido em silêncio, finalmente encontra coragem para falar. Sua voz é baixa, mas firme. Eu traí as pessoas que mais amava. Por anos, carreguei essa culpa como uma pedra amarrada ao pescoço, afogando-me lentamente. Achei que nunca mereceria perdão. Sofia coloca suavemente a mão no ombro dele, seus olhos cheios de compaixão. Eu perdi minha família em um acidente. Ela compartilha, lágrimas brilhando à luz do fogo. Durante muito tempo, culpei a Deus, culpei o mundo, culpei a mim mesma. Mas agora estou começando a entender que a dor não é o fim da história. Outro viajante, um homem mais velho com cicatrizes visíveis em seu rosto, fala com uma voz rouca, mas cheia de ternura. Passei anos nas ruas, perdido no vício e no desespero. Cada dia era uma batalha apenas para sobreviver. Mas algo me trouxe até aqui. Algo maior do que eu. Cada palavra dita é como um passo em direção a uma compreensão mais profunda. Não apenas do mundo ao seu redor, mas também de si mesmos e uns dos outros. A vulnerabilidade cria pontes onde antes havia apenas solidão. Eles percebem que, assim como o homem do conto antigo, o verdadeiro tesouro está na jornada, nas lições aprendidas e nas conexões que foram formadas. À medida que a noite avança, eles sentem uma presença reconfortante, quase palpável, como se algo ou alguém estivesse guiando seus passos com mãos invisíveis, mas firmes. Não é algo que possam ver ou tocar, mas sentem no mais profundo de seus seres. Eles não sabem ao certo o que os espera no dia seguinte, mas têm a certeza inabalável de que estão no caminho certo. A fogueira começa a se apagar lentamente, as brasas brilhando em vermelho intenso, mas a luz dentro deles brilha mais intensamente do que nunca. Eles se deitam para descansar nas proximidades das ruínas antigas, usando suas mochilas como travesseiros e compartilhando cobertores. O silêncio agora não é mais pesado ou desconfortável, mas reconfortante e cheio de promessas.
sabem que a jornada continua e que cada passo os aproxima de uma verdade que pode transformar tudo o que conhecem. Lucas olha para o céu estrelado e pela primeira vez em anos sente que talvez, apenas talvez, ele possa ser perdoado. Sofia ao seu lado fecha os olhos e sussurra uma oração silenciosa de gratidão por ter encontrado essas pessoas. Essa jornada, esse caminho, o vento suave continua a soprar, carregando consigo o aroma de flores silvestres e terra úmida. As ruínas ao redor parecem abraçá-los, protegê-los, como se fossem testemunhas silenciosas de incontáveis jornadas de transformação ao longo dos séculos. Se essa história de transformação e descoberta toca seu coração, se você reconhece em Lucas, Sofia e nos outros viajantes um pouco de sua própria jornada, deixe seu like e se inscreva no canal. Juntos podemos continuar explorando as maravilhas do extraordinário dentro do ordinário e descobrir o que realmente importa em nossas vidas. Porque a verdade é que todos nós estamos em uma jornada. Todos carregamos nossas feridas, nossos medos, nossos arrependimentos, mas também carregamos dentro de nós a capacidade de transformação, a possibilidade de um novo começo. A fogueira se apagou, mas algo muito maior está prestes a ser aceso nos corações destes viajantes. O que acontecerá quando o sol nascer? A noite avança em seu silêncio profundo, quebrado apenas pelo crepitar das últimas brasas da fogueira que se extinguem lentamente. Os viajantes, agora unidos por um propósito maior que transcende suas histórias individuais, sentem uma paz que transcende a compreensão humana. É uma paz que não vem das circunstâncias, mas de algo muito mais profundo, algo que toca a essência de quem eles são. Eles sabem que a jornada que iniciaram não é apenas física, mas também espiritual. Cada passo os aproxima de uma verdade que pode transformar tudo o que conhecem, tudo o que sempre acreditaram sobre si mesmos e sobre o mundo. Enquanto o vento suave acaricia seus rostos como dedos invisíveis de ternura, uma voz suave ecoa em seus corações. Não com palavras audíveis, mas com uma certeza que ressoa na alma. Vós sois a luz do mundo. Essa palavra, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, ressoa dentro deles como um sino que repica nas profundezas do ser. Eles percebem que a verdadeira transformação começa quando se entregam a algo maior, quando permitem que a luz de Cristo brilhe através deles, iluminando não apenas seus próprios caminhos, mas também os caminhos daqueles ao seu redor. Um dos viajantes, marcado por anos de dor e solidão autoimposta, sente uma lágrima quente escorrer pelo rosto. É uma lágrima que carrega em si todo o peso dos anos perdidos, mas também toda a esperança de um futuro renovado. Ele lembra-se das vezes em que se sentiu completamente perdido, das noites intermináveis em que a escuridão parecia insuportável, sufocante, sem fim. As memórias voltam como ondas, a traição que cometeu, os rostos das pessoas que feriu, as oportunidades que desperdiçou, a vergonha que carregou como uma corrente pesada. Mas agora, sob o manto estrelado
e rodeado por pessoas que compartilham suas próprias lutas, ele entende algo revolucionário. Essa escuridão não era um fim, mas um começo de uma jornada que o levaria a um amor que transcende o tempo, um amor que não desiste, que não abandona, que persegue incansavelmente, até encontrar. Eu achei que estava acabado, ele sussurra, sua voz quebrando de emoção. Achei que tinha ido longe demais, que tinha estragado tudo de forma irreparável. Mas agora vejo que, mesmo nos meus momentos mais sombrios, eu nunca estive sozinho. Os outros viajantes, cada um com suas próprias histórias de luta e redenção, sentem-se profundamente inspirados por essa revelação. É como se as palavras daquele homem quebrado abrissem uma porta em seus próprios corações, permitindo que a luz entrasse em lugares que há muito permaneciam nas sombras. Sofia, a estudiosa que sempre buscou respostas nos livros, percebe que algumas verdades não podem ser encontradas nas páginas, mas apenas na experiência vivida, na jornada compartilhada. Passei anos procurando nos lugares errados, ela admite. Sua voz suave, mas clara. Procurei sabedoria em filosofias antigas, em teorias complexas, em conhecimento acadêmico, mas a resposta sempre esteve aqui. Ela coloca a mão no peito, esperando que eu parasse de procurar e começasse a ouvir. Lucas, que carregou o peso da culpa por tanto tempo, sente algo se romper dentro dele. É como se correntes invisíveis que o prenderam por anos, finalmente se quebrassem, caindo aos seus pés. Eu me condenei mais do que qualquer tribunal jamais poderia, ele confessa. Mas agora entendo que a condenação não é a última palavra. Existe algo maior, algo mais poderoso que o meu pior erro. Eles percebem com uma clareza que corta através de todas as dúvidas e incertezas, que no meio do caos e da incerteza que caracteriza a vida humana, há um convite permanente para um novo começo. Um convite que não expira, que não se retira, que não depende de merecimento. É um convite para se entregarem a algo maior do que eles mesmos, para permitirem que a luz de Cristo brilhe em suas vidas de uma forma que transforme não apenas quem eles são, mas também como eles veem o mundo e seu lugar nele. O homem mais velho, aquele que passou anos nas ruas lutando contra o vício, olha para suas mãos calejadas e trêmulas. Estas mãos fizeram muitas coisas das quais me envergonho. Ele diz, sua voz cheia de uma emoção crua, mas hoje, pela primeira vez, consigo imaginar essas mesmas mãos sendo usadas para algo bom, para ajudar alguém, para construir em vez de destruir. Eles sabem, com a sabedoria que vem da experiência e não da ingenuidade, que a jornada não será fácil. Haverá desafios pela frente, obstáculos que parecerão intransponíveis, momentos em que a dúvida tentará sussurrar mentiras em seus ouvidos. Haverá dias em que a dor antiga tentará ressurgir, em que as velhas tentações baterão à porta, em que o cansaço ameaçará vencê-los. A estrada à frente é longa e nem sempre claramente marcada. Haverá pedras no caminho, subidas íngremes, talvez até momentos de retrocesso. Mas eles também sabem, com uma certeza que vem de um lugar mais profundo que a lógica, que não estão sozinhos nesta jornada. Eles têm uns aos outros, essa comunidade improvável, mas poderosa, que se formou ao redor da fogueira. E mais importante ainda,
Eles têm a promessa de um amor que nunca os abandonará, não importa quão difícil a estrada se torne. Eles têm a promessa de uma vida renovada, de uma vida cheia de esperança genuína e propósito real. Não uma vida sem desafios ou dificuldades, mas uma vida onde esses desafios têm significado, onde as dificuldades são oportunidades para crescimento, onde até mesmo as quedas podem se tornar trampolins para algo maior. É a promessa de que suas histórias não terminam na vergonha, no fracasso ou na dor. É a promessa de que há sempre mais capítulos a serem escritos, mais possibilidades a serem exploradas, mais transformação a ser experimentada. Sabe o que é mais incrível? Pergunta a uma jovem que até então havia permanecido quieta, observando. Sua voz é suave, mas carrega uma força surpreendente. É que cada um de nós aqui poderia ter desistido. Tínhamos todas as razões do mundo para parar, para voltar, para escolher o caminho mais fácil. Mas algo nos trouxe até aqui, algo maior que nossas dúvidas, maior que nossos medos. E assim, enquanto a fogueira se apaga completamente e a noite começa a ceder lugar aos primeiros sinais da aurora, eles se deitam para descansar. Mas não é um descanso de derrota ou resignação. É um descanso de paz, de corações que finalmente encontraram onde descansar. Sabem que a jornada continua ao amanhecer. Sabem que cada passo que deram até aqui os aproxima de uma verdade que pode transformar tudo o que conhecem. E eles estão prontos para enfrentar o que vier, porque sabem, no mais profundo de seus seres, que a luz de Cristo está com eles, guiando-os em cada passo do caminho. As estrelas acima começam a desaparecer, uma a uma, cedendo espaço para o azul do céu que anuncia o novo dia. É como se o próprio universo estivesse testemunhando esta transformação, esta jornada de almas quebradas, encontrando cura, de corações feridos, encontrando restauração. Lucas fecha os olhos e pela primeira vez em anos dorme sem pesadelos. Sofia sorri suavemente, suas mãos ainda segurando um dos livros que trouxe, mas agora entendendo que a maior sabedoria não está nas páginas. O velho das ruas dorme profundamente, seu rosto finalmente relaxado, livre das tensões que o atormentaram por tanto tempo. A noite trouxe revelações profundas, mas o amanhecer trará algo ainda mais poderoso. O que acontecerá quando a luz do sol tocar seus rostos? Ao amanhecer, o sol nasce lentamente no horizonte, como se ele mesmo estivesse testemunhando algo sagrado. Seus raios dourados começam a banhar a paisagem com uma luz que parece tocar cada alma presente de uma forma quase tangível. Não é apenas luz física, mas algo mais profundo, mais transformador. Os viajantes se levantam um a um, ainda carregando em seus rostos os traços do sono, mas também algo novo, algo que não estava lá antes. Há um brilho diferente em seus olhos, uma leveza em seus passos, como se durante a noite algo pesado tivesse sido retirado de seus ombros. Eles estão renovados, não no sentido de que todos os seus problemas desapareceram magicamente, mas no sentido de que
Agora, veem esses problemas através de uma nova lente, de uma nova perspectiva, estão prontos para continuar sua jornada, não mais como indivíduos isolados, carregando fardos solitários, mas como uma comunidade unida por algo maior que todos eles. A luz do sol toca as ruínas antigas, fazendo as pedras brilharem com um fulgor dourado que revela inscrições antes invisíveis na penumbra. É como se o próprio lugar estivesse acordando com eles, revelando mais de seus segredos àqueles que têm olhos para ver. Eles sabem agora, com uma certeza inabalável, que vem do mais profundo do coração, que cada encontro em suas vidas, cada desafio enfrentado e cada vitória conquistada os aproxima de uma verdade que pode transformar tudo o que conhecem. Nada aconteceu por acaso. Cada passo que deram, mesmo os passos em falso, os trouxe até este momento. Sofia olha para Lucas e sorri. Uma compreensão silenciosa passando entre eles. Você acha que foi coincidência nos encontrarmos naquele vale? Ela pergunta, já conhecendo a resposta. Eu costumava acreditar em coincidências. Agora vejo o design divino em cada encontro, em cada momento. Lucas balança a cabeça, seus olhos ainda úmidos de lágrimas de gratidão. Durante anos, senti que estava caminhando em círculos, perdido em um labirinto sem saída. Mas agora vejo que cada volta, cada desvio, estava me trazendo para cá, para este momento, para estas pessoas. O homem mais velho, que agora se apresenta como Miguel, coloca suas mãos calejadas sobre o ombro. Vocês me deram algo que eu achei que tinha perdido para sempre. Esperança. Não apenas a esperança vaga de que as coisas vão melhorar, mas a esperança sólida, fundamentada em algo real, algo eterno, à medida que avançam pelo caminho que se estende além das ruínas. Encontram outros viajantes, cada um carregando suas próprias histórias e lutas. E algo extraordinário acontece. Em vez de simplesmente passar por eles, o grupo para, acolhe, escuta. Uma mulher de meia idade, com roupas rasgadas e olhos cansados, está sentada à beira do caminho. Sofia se aproxima, ajoelha-se ao seu lado. Você está bem? Ela pergunta com genuína preocupação. A mulher levanta o rosto, surpresa com a gentileza. Eu me perdi, não sei mais para onde ir. Sua voz é quebrada, cheia de uma dor que todos no grupo reconhecem imediatamente. Então você está exatamente onde precisa estar? Lucas diz suavemente, estendendo a mão para ajudá-la a levantar. Nós também estávamos perdidos, mas descobrimos que estar perdido às vezes é o primeiro passo para ser encontrado. Um jovem aparece logo depois, rebelde em sua aparência, mas claramente buscando algo que não consegue nomear. Em vez de julgá-lo por suas tatuagens, piercings ou atitude defensiva, o grupo o acolhe. Miguel, que reconhece em si mesmo a mesma rebeldia de anos atrás, senta ao lado dele e simplesmente escuta. Juntos, eles formam uma comunidade crescente de esperança, onde cada um encontra força nos outros. Não é uma força fingida ou superficial, mas uma força real que vem de serem verdadeiros uns com os outros, de compartilharem não apenas suas vitórias, mas também suas feridas. Eles compartilham suas histórias ao longo do caminho, suas dores e suas alegrias, e descobrem
que, no meio do caos e da incerteza que ainda existe no mundo, há um convite constante para um novo começo. Um convite que se estende a cada pessoa que encontram, sabe, diz a mulher, que encontraram à beira do caminho, agora caminhando com eles. Eu achei que Deus havia me esquecido, que eu tinha feito coisas demais, ido longe demais. Mas vocês me mostraram que Ele nunca desiste de nós. Uma adolescente que se juntou ao grupo depois de fugir de casa, compartilha timidamente. Eu sempre ouvi que Deus era um juiz severo, esperando para me punir. Mas aqui, com vocês, estou vendo um amor diferente. Um amor que me perseguiu mesmo quando eu estava fugindo. O grupo continua crescendo. Não de forma forçada ou artificial, mas organicamente, naturalmente. Cada pessoa que se junta traz suas próprias experiências, suas próprias perspectivas, suas próprias dores e esperanças. E de alguma forma, todas essas histórias diferentes se entrelaçam em uma tapeçaria maior, mais bonita. E assim, a jornada continua sob a luz radiante do sol, que agora está alto no céu. Cada passo é um passo em direção a um novo começo, um passo em direção a uma vida renovada. Não é um destino físico que buscam, mas uma transformação contínua, um crescimento que nunca realmente termina. Enquanto caminham, eles percebem que as ruínas que deixaram para trás não eram apenas pedras antigas, mas um símbolo de como até mesmo aquilo que parece destruído, esquecido, abandonado pelo tempo, pode conter beleza, história, significado, um símbolo de que nenhuma vida está tão quebrada que não possa ser restaurada. A estrada à frente se divide em vários caminhos, alguns mais fáceis, outros mais desafiadores. Mas eles não têm medo. Sabem que, independentemente do caminho que escolham, a luz de Cristo está com eles, guiando-os e iluminando seus caminhos. Para onde vamos agora? Pergunta o jovem rebelde, sua voz não mais defensiva, mas cheia de curiosidade genuína. Sofia sorri. Para onde o caminho nos levar? Mas desta vez, não estamos andando às cegas. Temos uma luz que nos guia. Eles sabem que, no final desta jornada terrena, a promessa de uma vida renovada se cumprirá completamente. Mas também descobriram que não precisam esperar até o final para experimentar essa renovação. Ela está acontecendo agora, a cada passo, a cada escolha de amor em vez de medo, a cada momento em que escolhem confiar em vez de desistir. A jornada que começaram juntos os levou a um lugar de paz, esperança e propósito. Não um lugar geográfico, mas um lugar no coração, um espaço interior onde sabem que são amados, valorizados, redimidos. Miguel olha para trás, vendo o caminho que percorreram. As ruínas agora estão distantes, mas a lição que aprenderam lá permanece viva. Vocês sabem, ele disse, sua voz cheia de admiração. Eu vim para esta jornada pensando que estava buscando algo, mas o que descobri é que estava sendo buscado o tempo todo. Lucas concordando, entendendo perfeitamente. Eu passei tanto tempo fugindo, tentando escapar do meu passado, mas o que eu realmente precisava era enfrentá-lo, trazê-lo para a luz e deixar que fosse transformado a mulher que encontraram no caminho, que agora os outros chamam de Ana, sussurra, eu vim vazia. Achei que não tinha nada para oferecer.
Mas aprendi que nosso próprio quebrantamento, quando colocado nas mãos certas, pode se tornar um instrumento de cura para outros. A câmera se afasta lentamente, mostrando o grupo caminhando juntos pela estrada que se estende até o horizonte. A luz do sol os envolve, criando uma imagem de esperança e possibilidade. Suas sombras se alongam atrás deles, mas eles caminham em direção à luz. Vozes em harmonia começam a se elevar, não em cântico formal, mas em expressões espontâneas de gratidão, alegria, adoração. É o som de corações que foram quebrados e agora estão sendo restaurados, de vidas que foram perdidas e agora foram encontradas. Talvez essa mensagem não tenha chegado até você por acaso. Talvez, como Lucas, Sofia, Miguel e todos os outros nesta jornada, você também esteja buscando algo maior, algo que preencha o vazio que nenhuma conquista terrena conseguiu preencher. Deus ainda fala, não apenas nas páginas antigas de livros sagrados, mas no sussurro do vento, no encontro inesperado, na luz que rompe a escuridão do seu momento mais difícil. Ele ainda cuida, não de forma distante ou desinteressada, mas de forma íntima e pessoal, conhecendo cada detalhe de sua história. E ele ainda guia cada passo, mesmo quando o caminho parece confuso ou impossível. Esta jornada que você testemunhou não é apenas uma história, é um convite para você também dar o próximo passo, para sair do lugar onde está e começar a caminhar em direção a algo maior. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários. Eu quero, acesse no link da bio ou descrição para receber gratuitamente o e-book Os Segredos da Bíblia Revelados. E se você ainda não deixou seu like e ainda não se inscreveu no nosso canal, esse é o momento. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso hoje, alguém que está lutando, que sente-se perdido, que carrega o peso de escolhas passadas ou dores presentes, compartilhe essa mensagem. Porque às vezes, Deus usa um simples vídeo, uma simples história, um simples momento de conexão para alcançar um coração que está desesperadamente precisando ouvir que ainda há esperança. E lembre-se, quando Deus transforma uma vida, Ele pode começar a mudar uma família inteira. A luz do sol continua a brilhar sobre os viajantes, enquanto eles desaparecem no horizonte. Mas sua jornada não termina aqui. Na verdade, está apenas começando. E talvez, apenas talvez, a sua jornada também esteja prestes a começar. Porque no final das contas, todos nós estamos caminhando em direção a algo. A única questão é, em direção a quê e com quem? A jornada continua para eles, para você, para todos nós. E a luz que nos guia nunca se apaga. Vós sois a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para iluminar todos os que estão na casa. Mateus capítulo 5, versículos 14 e 15. Este é apenas o começo da sua história.